Bom dia, amores, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, recebam o meu bom dia com muita alegria. E hoje teremos mais uma videoaula, tudo bem? Vamos lá. Hoje a nossa disciplina será de ciências e trabalharemos o corpo humano. Então, para que você possa acompanhar, pegue lá o seu livro, Brincando com Ciências, onde você encontrará nas páginas 124 até a página 127, os seguintes assuntos: a organização do corpo humano, aparelho locomotor, sistema esquelético, sistema muscular e uma pequena revisão sobre os assuntos aos quais nós já estudamos, ok? Certo? Você pode observar que nós não iremos falar, não estamos falando aqui de todos os sistemas, ok? Teremos 2 aulas. Essa é a primeira. Na segunda, iremos concluir este assunto. Então, vamos entender um pouco a organização do nosso corpo. Como é que o nosso corpo ele é organizado? Tudo bem? Então, o corpo humano ele é organizado em estruturas básicas e também em estruturas mais complexas. O nível mais básico do corpo humano é a célula. Somos formados por células. O corpo é formado por trilhões de células, tudo bem? De acordo com o nível de complexidade, que é mais complexo, o corpo humano é organizado em tecido, ok? Órgãos, que fica dentro, né, da gente, sistemas e organismos, certo? Então, nós vamos estudar todos eles passo a passo. Primeiramente, iremos observar esta pequena célula do nosso corpo, ok? Então, aqui nós temos, olha, célula do corpo humano. Olha como a nossa célula, ela é composta. Você vai observar que tem alguns nomes aqui, meio complexo, né? Como diz lá o início do nosso texto, certo? Mas não fique despreocupado, porque esse desenho que eu coloquei para você é só para você ter um pouquinho de entendimento. Mas nós não iremos trabalhar com esses nomes difíceis, essas palavras difíceis, não. Certo? Você irá ver isso aprofundado futuramente, tudo bem? Mas vamos observar e conhecer a célula do corpo humano. Olha aqui como é que ela é composta, olha, tá? Aqui nós temos, podemos começar por aqui, vamos lá. Aqui nós temos a membrana do núcleo, aqui nós temos o nucleolo, aqui nós temos a membrana celular, aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, aqui nós temos o vacúolos, aqui nós temos o núcleo, tá? Os ribósomos, como você pode observar no desenho, a mitocondria aqui nós temos o complexo de Golgi, aqui nós temos o citoplasma, certo? Aqui nós temos o centriolos, os libósomos, os cromossomos, como você está observando, e o retículo endoplasmático rugoso, tá, meus amores? É só para você conhecer a célula do corpo humano, tá? Continuando, vamos lá. Esse desenho não está no seu livro, tá? Ok? Aqui nós temos, olha, o conjunto de vários órgãos que trabalham juntos em uma mesma função forma os sistemas, como o sistema digestivo, por exemplo, como você pode observar aqui, certo? Então, nós temos aqui, ó. Vamos começar por aqui. Esse aqui é uma célula, tá? Célula. A célula é a menor unidade que forma os seres vivos. Células agrupadas com estruturas e funções semelhantes formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos, como por exemplo, nós temos aqui o estômago, certo? E o conjunto de todos os sistemas formam o organismo, ou seja, o nosso corpo humano, ok? Para que o organismo viva em equilíbrio, os sistemas funcionam de forma integrada e regular. Ou seja, é dessa forma que ele deve funcionar, certo? Aqui no próximo
desenho, você vai observar, tá? O aparelho locomotor, certo? Aqui nós temos o aparelho locomotor, ele é responsável pelos nossos movimentos e pela sustentação do nosso corpo. Ele é formado. Como é formado esse sistema locomotor? Ele é formado pelo sistema esquelético e pelo sistema muscular, certo? Pelos nossos ossos e pelos nossos músculos, ok? Tá certo? Para nos locomover, utilizamos os ossos e os músculos, que estão conectados por ligamentos e tendões. A contração e o relaxamento dos músculos movimentam os ossos. Por isso é possível movimentar o nosso corpo. Para mover os braços, os dois músculos trabalham em conjunto, os bíceps e os tríceps. Quando um deles se contrai, o outro relaxa. O braço pode ficar esticado ou abaixado, porque os tríceps se contraem e os bíceps vão relaxar. Observem aqui. Aqui nós temos, olha, o nosso braço, né? Certo? Mostrando aqui esse músculo aqui, olha, certo? Que é o nosso bíceps contraído. Por isso que ele está alto, como você pode observar. E aqui ele relaxou e nós encontramos aqui o nosso tríceps contraído, certo? Ou seja, se você fizer isso aqui, olha, quando papai, mamãe malha, trabalha fazendo força, vai contrair aqui. Aqui é o nosso bíceps, certo? Quando nós fazemos isso aqui para trás, nós vamos encontrar o nosso tríceps, ok, meus amores? Vamos lá para o próximo. Aqui nós temos o sistema esquelético, como você pode observar, olha aqui, ó, nosso sistema esquelético, não é verdade? Então, os ossos são estruturas duras e resistentes e têm formatos e tamanhos bem variados. Eles sustentam e dão forma ao nosso corpo, protegem os nossos órgãos internos e auxiliam nos nossos movimentos. O conjunto de todos esses ossos e cartilagem do corpo forma o nosso esqueleto. Os ossos estão unidos uns aos outros por meio das articulações para que possamos nos movimentar, ok? Para que possamos nos movimentar. Que podem ser móveis, como as das pernas e pés, ou fixas, como as dos ossos do crânio, como você pode observar. Observe agora esse desenho aqui, olha. Aqui nós temos o nosso crânio, certo? Que é a nossa articulação, que ela é fixa, ela não vai, tá? Ok? Já que nós temos, olha, cada parte dos nossos ossos, olha aqui, olha, onde pode ocorrer os movimentos das articulações, ok? Certo? Aqui, 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 ok? Como você pode observar. Vamos ler os nomes desses membros aqui? Ok, aqui nós temos o úmero, tá? Aqui nós temos a costela, aqui nós temos o rádio, tá? Aqui nós temos um exemplo de articulação móvel aqui, como eu te mostrei agora, eu te expliquei, né? Aqui é a coluna vertebral, tá? Aqui nós temos o ilho, ok, bem aqui. Aqui nós temos um exemplo de articulações móvel também, tá? Pantela, fíbula e a tíbia, tudo bem? Vamos dar uma treinadinha aí nesses nomes, tá, meus amores? Do nosso sistema esquelético. Aqui nós temos o sistema muscular, olha que bacana, mostrando que legal, olha, todos os nossos músculos, né? Certo? O sistema muscular é composto de músculos que estão relacionados ao aparelho locomotor. Juntamente com os ossos, os músculos dão forma ao corpo e atuam no movimento dos órgãos internos. Certo? Aqui nós temos a parte faciais, não é verdade? Aqui nós temos o reto abdominal, como você pode observar, tá? Como tá te mostrando aqui. Aqui nós temos o peitoral, ok? Maior, bíceps, como eu te mostrei. Aqui nós temos o quadríceps, que é na perna, tá? Aqui nós temos o trapézio, tá? Aqui nós temos o tríceps, como eu te falei ainda agora. Eu mesmo mostrei no meu bracinho para você.
Aqui nós temos o glúteo, né? Certo? Aqui nós temos o bíceps femoral, na coxinha aqui, certo? E gastrocnêmios aqui embaixo, certo? Que também chamamos de panturrilha, que é mais conhecido, ok? Popularmente falando. Os músculos podem ser de 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Por exemplo, aqui eu tenho os músculos estriados esqueléticos. Estão relacionados ao movimento e à postura do nosso corpo. São eles que propiciam os movimentos corporais. Eles podem ser contraídos voluntariamente, ou seja, movimentam-se de acordo com a nossa vontade. Os músculos estriado cardíaco é o tecido que forma o coração e que é responsável pelos batimentos cardíacos. Seu movimento é involuntário, ou seja, não conseguimos controlar a contração. Você não consegue fazer com que ele pare, né? Claro, tá? Ele se movimenta involuntariamente, tudo bem? Os músculos lisos formam várias estruturas do corpo, como no caso o nosso estômago, no intestino e etc. Sua contração também é involuntária, certo? Bom, meus amores, por enquanto falaremos somente essa primeira parte sobre o corpo humano, certo? Depois iremos aprofundar mais nos sistemas, tudo bem? Nos sistemas integrados, tá bom? Então aqui você vai pegar lá no seu livro, você vai abrir nas páginas 129, certo? E você irá encontrar, só nessa página aqui nós teremos um exercício que nós iremos resolver agora. E depois, o que tu vais fazer? Tu vais pegar o teu caderno de ciências, tu tens que copiar, porque lá na sala de aula eu vou copiar para os teus amigos, eles irão fazer essa atividade no caderno. Então, como nós estamos em videoaula, você precisa copiar esse exercício no seu caderno, certo? São atividades extras, que é um tipo de revisão dos assuntos que nós já trabalhamos. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá? Bom, aqui é do teu livro, certo? Ele te pergunta para te completar essa frase aqui, ó. Complete a frase. A é a maior unidade estrutural que forma os seres vivos. O conjunto de células forma um pontinho, pontinho. Os tecidos formam os pontinho, pontinho. Um conjunto de órgãos com funções semelhantes formam um pontinho, pontinho. O conjunto de todos os sistemas formam o pontinho, pontinho ou pontinho, pontinho. Ok? Então você tem que responder de acordo com o assunto que acabamos de ler. Responda em seu caderno de que modo os ossos e os músculos atuam juntos na movimentação do corpo, certo? E aqui tu vais relacionar, certo? A primeira coluna com a segunda coluna. Por exemplo, músculos, esqueleto e articulações. Sustentam e dá forma ao corpo. O que é que faz isso? É o músculo, o esqueleto, a articulação. As articulações. Pontos de contato entre os ossos. Promovem o movimento do corpo por meio da contração e do relaxamento. Então, você vai colocar aqui os números de acordo com a resposta correta. Tudo bem? Então, você vai fazer a sua atividade bacana, depois você volta novamente ao vídeo para você fazer suas correções, tá? Ok? Não é para você copiar, não, direto. É para você, eu confio em você, tá? Vamos lá. Ok. Na quarta questão, você vai identificar o tipo de músculo e assinar a alternativa correta, certo? Então, aqui eu tenho, é responsável pelo movimento e pela postura do corpo,
promove os batimentos do coração, possibilita o movimento dos órgãos internos, certo? Aí aqui eu tenho estriado cardíaco, liso e estriado. Aqui eu tenho estriado cardíaco, liso e estriado. E aqui novamente, certo? Cada um é um questionamento, cada um terá apenas uma resposta correta lá, ok? Você vai marcar o X. Sim, aquela atividade foi do teu livro. Agora, essa aqui você tem que copiar no caderno, tá? Aqui, olha, atividades extras, ok? Então, você coloca lá exercício, atividade extra mesmo, e pode copiar todas as questões. Resolva, estude, depois você vem aqui, faça as suas altas correções e lá na sala a tia dá o visto, ok, meus amores? Aqui, qual a diferença entre animais vertebrados e invertebrados? Certo? Da aula passada, atrasada, né? Cite 2 exemplos de animais vertebrados e 2 exemplos de animais invertebrados, tudo bem? Próxima questão. Próxima atividade, né? Aqui eu quero escreva V nas frases nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Tecido é um conjunto de órgãos, verdadeiro ou falso? O conjunto de ossos forma o sistema locomotor, verdadeiro ou falso? Todo órgão é formado por células. Os ossos se contraem e relaxam. Aí você vai colocar aqui. Cite um exemplo de músculo involuntário. Qual é a função dele? Aí tu vai citar o exemplo e dizer qual é a sua função. Em grupo com os colegas, escolha uma das estruturas a seguir. Tá aqui, perna, braço, coluna vertebral. Depois pesquise as informações a seguir sobre a estrutura que você escolheu, certo? Como não estamos podendo trabalhar em grupo, então você vai fazer sozinho. Aí coloque lá no seu caderninho para a professora fazer a correção, tá bom, meu amor? Aqui, qualidade de ossos de que é composto, imagens ilustrativas, a função dessa parte em nosso corpo. Por fim, elaborem um cartaz com as informações que coletaram e apresentem aos demais alunos da turma, certo? Essa questão aqui continua daquela primeira lá. Aí você vai fazer sua questão sozinha, tá? No seu caderno, certo? Pega uma folha bem bonitinha e faça. Não precisa você elaborar um cartaz, não. Tá? Você faz lá no seu caderno bonitinho e depois a gente debate, a gente faz a socialização com seus amigos na sala de aula mesmo, tudo bem? Porque por enquanto nós não podemos formar grupos ainda, tá, meus amores? Com base nas características dos répteis, leia as informações a seguir e assinale verdadeiro nas questões que forem verdadeiras e falsas nas questões que foram falsas. A temperatura corporal depende da temperatura do ambiente. São adaptados para viver em ambiente com baixas temperaturas. Passam por um processo de transformação sendo denominado metamorfose. Certo? Aí tu vai colocar aonde é verdadeiro e aonde for falso. Tudo bem? De acordo com o desenvolvimento, respiram por brânquias ou pelos pulmões, tá? Aí, se for verdadeiro ou falso, você coloca lá. Quem é? Quem faz isso, né? Marque um X nas situações abaixo, que são exemplos cuidados para evitar lesões na coluna vertebral. Quais são esses cuidados que devemos ter? Aí aqui eu tenho, usar cinto de segurança ao passear de carro, não mergulhar de cabeça em piscinas e lagos, andar de bicicleta sem capacete. Então, qual delas é verdadeira e qual delas é falsa? Na verdade, não é verdadeira e falso, não. Aqui daqui você vai marcar com X a questão que for corretamente, tá? Eu acredito que tenha 2 aí que seja certo, tá? Que você tem que fazer, certo? Para que você não venha ter nenhuma lesão. Relacione as estruturas às suas respectivas características. Eu tenho aqui vertebrado, coluna vertebral e medula espinhal, certo? Aí promove a sustentação e protege
a medula espinhal, compõem a coluna vertebral e são unidas por uma cartilagem, é um prolongamento do sistema nervoso central, certo? Aí você vai tentar descobrir qual delas, se é a A, B ou C, tá? Leia novamente o texto. Vocês lembram do texto da hidrelétrica que nós lemos? Beleza, então. Você vai ler esse texto novamente e suas consequências, e você vai responder o que ele está pedindo aqui. Por que a construção de hidrelétricas gera impacto ambiental? Nós debatemos, na verdade, em relação a isso. Como se chama o fenômeno de desova dos peixes na beira dos rios? Foi falado. Quem lembra? É muito fácil, né? Aí você vai responder no seu caderno para mim, tá bom, meus amores? Bom, por enquanto é só, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a nossa aula sobre o corpo humano e até a próxima videoaula, tá? Tchau, meus amores.